Muito obrigado, Mari. Bom, vamos então dar início ao capítulo 17. Eu vou compartilhar com vocês na tela. Nós paramos exatamente nesse ponto. Ele está visível para vocês? Então vamos. Pensamento. Está visível, Edu. Está visível, sim. Pensamentos e criações mentais. Foi exatamente nesse ponto que nós paramos na semana passada. Nós estamos bem no meio do capítulo, né? Aqui, André Luiz tinha ouvido, estava ouvindo uma das mulheres ali, espíritas, que estava ali com um processo de obsessivo, né? E que ela tinha acabado de comentar com ele sobre esse processo, então ele estava encerrando esse trabalho com ela, né? A pobrezinha sentou-se mais calma, quando um dos irmãos presentes falou aflito: "Permite-me indagar?" Perfeitamente, respondi surpreso. O que é o pensamento? O que está entre parênteses sempre sou eu que coloco, tá, gente? Que bela pergunta, não? O que é o pensamento, né? Lógico, André Luiz surpreendido com a pergunta, eu também, né? Nossa, quem não ficou surpreso, né? Uma pergunta dessa, né? Uma pergunta muito bem feita, uma pergunta que realmente é importantíssima, é fundamental. Ela é uma pergunta fundamental. Surpreendido, respondi: pensamento é, sem dúvida, a força criadora de nossa própria alma e, por isso mesmo, é continuação de nós mesmos. Através dele, atuamos no meio em que vivemos e agimos, estabelecendo o padrão de nossa influência no bem e no mal. Que definição também muito bem feita. O pensamento é força criadora. Aquilo que nós pensamos, nós criamos. Eu, inclusive, fiz um comentário a respeito disso, que eu acho que eu até li na semana passada o comentário. O comentário dizia o seguinte, né? Todas as obras humanas constituem o resultante do pensamento das criaturas. O mal e o bem, o feio e o belo, vieram, antes de tudo, na fonte mental que os produziu. A mente é o manancial vivo de energias criadoras e o pensamento é a substância mensurável que dará forma a tudo que idealizamos. Esse texto não é meu, tá? Esse texto está no livro Pão Nosso. E o número do capítulo eu não lembro, mas o capítulo é o que fala sobre o pensamento criador. Está dentro do livro Pão Nosso. Esse primeiro parágrafo, né? Agora, daí para baixo, não. Daí para baixo foi colocando, né? Pensar é criar. A realidade dessa criação pode não se exteriorizar de imediato no plano físico, mas as criações mentais vivem no mundo íntimo, exigindo cuidados especiais para o esforço de continuidade ou para a sua extinção. Assim é que nações, cidades, leis são são exteriorizações concretas do pensamento. E o verdadeiro mundo de um espírito é aquele criado por seus pensamentos, atos e aspirações. No mundo físico, realmente, o nosso pensamento demora um tempo para se concretizar, porque você pode idealizar uma casa, mas você precisa arrumar as pessoas para construir, você precisa comprar o material de construção, você precisa fazer as fundações, precisa levantar as paredes, fazer acabamento, construir telhado, instalação elétrica, instalação hidráulica, ou seja, existe uma quantidade muito grande de coisas para serem feitas. No mundo físico, ele se concretiza, só que ele leva mais tempo. No mundo espiritual, não. No mundo espiritual, a matéria que nós utilizamos para ali colocar, vamos dizer assim, para criar os nossos pensamentos, é o próprio fluido cósmico universal. E o fluido cósmico universal preenche todo o espaço. É o hálito divino, né? Como André Luiz costuma chamar também, esse hausto divino, esse hálito divino, esse fluido cósmico universal, ele é suscetível às mais diversas mudanças e formulações. É a partir do fluido cósmico universal que tudo é criado. E essa criação, ela é feita pelo nosso pensamento. Ou seja, aquilo que nós pensamos no mundo espiritual, nós criamos.
Um ambiente umbralino, por exemplo, em que se encontra ali Gregório, ele é consequência do pensamento daqueles que se encontram naquele local. Os padrões vibratórios daquelas pessoas que se encontram ali é que plasmam, constroem aquele ambiente pesado, aquele ambiente nebuloso que André Luiz ali nos descreve quando fala dessa área que é a área que é as trevas, né, onde nosso irmão Gregório se encontra. A mesma descrição que também é feita ali no livro Obreiros da Vida Eterna, quando ele descreve aquelas áreas umbralinas que circundam as casas transitórias e que são consequência dos pensamentos daqueles que se sintonizam e se colocam naquela região. Ou seja, como nós vemos nas perguntas 1012, 1013 e 1014 do Livro dos Espíritos, que fala o que é céu, o que é inferno e o que é purgatório, e que a resposta dada nas três tem uma coisa em comum, são criações mentais. Não existe um local propriamente dito chamado céu, como não existe um local propriamente dito chamado inferno, como também não existe um local propriamente dito chamado purgatório, mas sim criações mentais que são provocadas pelo estado de espírito daqueles que se encontram naquela região e que se encontram ali por afinidade, por padrão de sintonia, se encontram ali por pensarem de maneira muito próxima ou em certa similitude de sentimentos. E ali eles se colocam e criam essa atmosfera que se encontra naquela região. No plano espiritual, do mesmo modo, tudo o que encontramos é resultado da mentalização poderosa de espíritos desencarnados, responsáveis por essas construções. Eu achei importante colocar essa parte, porque às vezes as pessoas elas ficam um pouco assim, quer dizer que olhando o nosso lar, aqueles prédios, aquelas edificações, as praças, as ruas, aquilo foi criado pelo pensamento? Sim, aquilo foi criado pelo pensamento, mas são, como o André Luiz também trata esses irmãos que trabalham com esse tipo de, vamos dizer assim, de construção, eles são chamados de engenheiros dos espaços ou também chamados de engenheiros siderais. Nós encontramos nas obras de Emmanuel como engenheiro dos espaços, principalmente quando é André Luiz que está falando sobre isso. Mas se você pega nas obras da psicografia de Divaldo Pereira Franco, eles aparecem como engenheiros siderais. É a mesma coisa, tá, gente? É a questão apenas aí da semântica da palavra. Mas são esses irmãos que já têm um conhecimento de como trabalhar com o fluido cósmico universal, que constroem essas casas, constroem essas avenidas, constroem essas edificações e que vão mantendo essas edificações e vão construindo mais à medida do que é necessário. São esses irmãos que já têm esse conhecimento, que são responsáveis por essas edificações. Mas nada possibilita que um de nós também, no futuro, possamos chegar a uma situação como essa. Basta que nos esforcemos, basta que aprendamos a trabalhar com os nossos pensamentos, direcionando os nossos pensamentos pela nossa vontade, que é a força que dá movimento ao pensamento, para a criação de boas obras, para a criação de bons frutos, né, resultantes dos nossos pensamentos. Se o nosso pensamento é desordenado, ou se mantém imantado a determinados desejos, quando desencarnamos, defrontamos com os caos criados pela nossa mente. Ou nos aprisionamos ao objeto de nossas preocupações constantes. Esse parágrafo também eu coloquei porque, lógico, eu estou lendo o livro, e ele vai ser importantíssimo para a gente, para o próximo caso, que André Luiz vai escutar, de um irmão que está preso exatamente num pensamento desordenado, que, imantado por determinados desejos, quando desencarnou, ele encontrou o caos que ele mesmo criou pelos seus pensamentos enquanto aqui estava encarnado.
Então, eu achei importante já ir abrindo a nossa mente para a gente entender um pouco mais do que vai acontecer daqui para frente. Ou nos aprisionamos ao objeto de nossas preocupações constantes, levando ao monoideísmo, também já estudado nesse capítulo, e que se a gente ficar muito tempo preso nessa condição de monoideísmo, podemos até acabar destruindo o nosso próprio espírito, chegando a uma condição de um ovoide, por exemplo, como nós estudamos, que é uma das causas da ovoidização do perispírito, que é essa aproximação de todos os centros de força num único ponto, né? Essa aproximação e esse fechamento, né? Ela normalmente tem como característica o aprisionamento numa preocupação constante ou num ato de vingança, de ódio, de ressentimento, que tira todos os outros pensamentos da nossa mente. Você fica preso apenas nesse monopensamento. Para manter o nosso equilíbrio espiritual, evitando assim atitudes de consequências infelizes, devemos vigiar constantemente o nosso pensamento, uma vez que ele é materialização dos nossos desejos e que se faz perceptível aos desencarnados no plano espiritual. No plano espiritual você pensa e cria, né? As coisas são criadas, elas estarão patentes. Inclusive, os nossos pensamentos desordenados, eles criam deformidades no nosso próprio perispírito, e isso fica patente no mundo espiritual. Isso é visível, é patente, né? No Evangelho de Jesus, encontramos a melhor fórmula para a renovação dos nossos pensamentos. E na exemplificação cristã, exercitaremos a nossa mente no bem, fonte de progresso, porta de libertação, o nome do nosso próprio livro, por isso que eu gostaria de colocar, né? Para os nossos espíritos. Cabe, portanto, ao espírita se esforçar continuamente pela sua renovação mental, de forma íntima, para que conscientemente crie uma vida melhor para si e para os que o cercam. Pois a existência para nós, em qualquer parte, em qualquer lugar, será invariavelmente segundo o que nós pensamos. Porque, seja lá ou seja aqui, as afinidades vão se unir da mesma maneira. Nós teremos ali padrões de afinidades exatamente iguais, seja lá ou seja aqui. Sobre o pensamento, Leon Denis, no livro O Problema do Ser e do Destino da Dor, ele expressa da seguinte maneira. Eu achei interessante buscar também subsídios em outras obras, né? Porque se a gente ficasse apenas dentro de André Luiz, as pessoas às vezes poderiam chegar e falar assim, mas e a doutrina espírita? O que a doutrina espírita fala sobre isso? Então, eu fui buscar em outras obras, eu busquei em obras de Leon Denis. Leon Denis tem esse livro, que é um dos melhores livros que eu já li, que é O Problema do Ser, do Destino e da Dor, e ele trata, inclusive, sobre o pensamento em um dos capítulos desse livro, um dos capítulos. Ele trata de muitas outras coisas nesse capítulo, né? O pensamento é criador, atuando em torno de nós e influenciando nossos semelhantes para o bem ou para o mal. Percebem que é muito parecido com aquilo que eu tirei do Pão Nosso, né? Atua principalmente em nós, gera nossas palavras, nossas ações, e com ele construímos dia a dia o edifício grandioso ou miserável de nossa vida presente e futura. Lembra que eu terminei falando sobre os padrões de pensamento que vão ali nos vincular às pessoas, né? Seja aqui ou seja lá. Modelamos nossa alma e nosso invólucro com os nossos pensamentos. Também toquei sobre esse assunto já lá atrás. Dependendo daquilo que pensamos, exteriorizamos no nosso perispírito. Os nossos pensamentos, eles impregnam o nosso perispírito. Inclusive, os médiuns clarevidentes, eles veem no nosso perispírito essas impregnações mentais. Nós já vimos isso tanto lá no livro Obreiros da Vida Eterna, como aqui no livro Libertação, que é através dessa imantação no nosso perispírito que os espíritos dizem aonde estão as nossas mazelas. Lembram lá dos juízes, que eles observavam ali no perispírito da pessoa as marcas no perispírito, e por aquelas marcas eles diziam exatamente o que tinha se passado. Esse é um processo de clarevidência, claro, né? E eles utilizavam ali, inclusive, um instrumento. Lembram que quando Gregório estava, antes de virem ali os grandes juízes, eles apresentaram um instrumento que, nesse livro, por exemplo, esse instrumento ele ficou apenas como um instrumentinho de espelhos que propiciava que você pudesse ver na psicosfera
ou no perispírito e na psicosfera da pessoa, os atos e as mazelas do passado, ou seja, seria ali o fato de alguém que não tem a clarividência, mas que está se utilizando de um aparelho para poder enxergar na psicosfera as causas do desequilíbrio ali do perispírito dessa psicosfera. No livro Nos Domínios da Mediunidade, esse aparelho vai aparecer de novo. Só que lá ele vai aparecer e vai ter nome. Lá ele vai ser nominado. Ele se chama pericoscópio. Se não me engano, ele está no capítulo de número 6 do livro Nos Domínios da Mediunidade. E lá ele vai ter uma função bem diferente. E aí a gente vai escutar, e a gente vai estudar um pouquinho mais a respeito disso lá quando a gente voltar de novo nesse livro. Por isso que eu falei que tudo que a gente está vendo aqui, gente, é apenas um esboço. E a gente vai aprofundar bem mais em tudo isso que a gente viu aqui, a gente vai aprofundar muito mais lá nos Domínios da Mediunidade. Tanto que para o livro Nos Domínios da Mediunidade tem um livro que a gente vai utilizar, que é um livro de apoio, agora esqueci o nome dele, mas depois eu coloco no grupo, que é um livro de apoio que a gente vai utilizar, porque é um livro que estuda o livro Nos Domínios da Mediunidade, e a gente vai utilizar ele também como um livro de apoio para nós, né? Modelamos nossa alma e o seu invólucro com os nossos pensamentos. Estes produzem formas, imagens que se imprimem na matéria sutil de que o corpo fluídico é composto. Vejam, aqui nós estamos trabalhando com Leon Denis, né? Então, Leon Denis, ele chama esse corpo fluídico, que para nós, o Kardec deu o nome de perispírito, para ele dá esse nome de corpo fluídico. É a mesma coisa, tá, gente? Nós estamos trabalhando na mesma informação, tá? Somos o que pensamos com a condição de pensarmos com força, vontade e persistência. Ou seja, se pensarmos com força, vontade e persistência, podemos, vamos dizer assim, modificar o nosso perispírito. O nosso perispírito ele é muito plástico. Ele pode assumir formas as mais variadas. Nós podemos alterar, ficar mais jovem, envelhecer, mudar a coloração de pele. Podemos fazer muitas coisas. Lógico que é necessário conhecimento, é necessário estudar, mas força de vontade e persistência também propiciam esse tipo de mudança. Então, é bom a gente ter sempre esse mote, né, que a vontade ela é a mola que movimenta tudo, né? A vontade, a persistência, elas são a mola que faz tudo isso se movimentar, né? Trazendo um outro texto de apoio, que também é importante, como eu falei, eu não quero basear só nas obras de André Luiz, eu acho que nós temos tantas obras dentro da doutrina espírita e ficaria muito pobre ficar apenas dentro da obra de André Luiz. Então, vamos buscar a ajuda de Joana de Ângeles em Tesouros Libertadores, na psicografia de Divaldo Pereira Franco. Ela esclarece: o pensamento é portador de uma carga de energia que o qualifica simultaneamente como positivo e negativo, interferindo nos relacionamentos humanos, conforme as faixas vibratórias em que se expandem. Ou seja, dependendo dos padrões de sintonias e daquilo que você está pensando positivamente ou negativamente, você vai atrair. Os iguais se atraem, né? O pensamento é uma força dinâmica, natural, que sempre está em ação, desde que a criatura humana normal não pode viver sem o emitir. É impossível a gente viver sem emitir pensamentos. Estamos sempre emitindo pensamentos. Agora, precisamos saber qual é a qualidade dos pensamentos que nós estamos emitindo. Porque a qualidade dos pensamentos que estamos emitindo é que vamos dizer com quais pessoas nós estaremos ali compartilhando estes pensamentos. Fez o estranho cavalheiro um tanto atormentado. A explicação, um tanto atormentado. Nós estamos retornando, né? Então, a resposta dada por André Luiz, eu fiz um comentário, encerrei o comentário, nós estamos retornando para dentro do livro. Então, fechando parênteses, o rapaz que fez a pergunta, André Luiz, o que é o pensamento? Agora ele coloca: fez o estranho cavalheiro um tanto atormentado. A explicação significa que as nossas ideias exteriorizadas criam imagens tão vivas quanto desejamos? André Luiz, acabamos de ler sobre isso. Indubitavelmente, respondei-lhe, sem sombra de dúvidas. Indubitavelmente, sem sombra de dúvidas, respondi-lhe. Que fazer, então? E olha que pergunta bem feita de novo, e uma pergunta que nos leva a refletir. Eu já fiz um comentário sobre ela, já lá no início dos comentários.
Que fazer, então, para destruir nossas próprias obras quando interferimos erroneamente na vida mental dos outros? O que eu posso fazer se, enquanto aqui encarnado, eu pensei e fiz muitas coisas erradas, e essas coisas, elas acabaram interferindo na vida das outras pessoas, nos pensamentos das outras pessoas, elas acabaram levando outras pessoas para um lado ruim. E hoje eu vivo rodeado desses pensamentos e rodeado dessas pessoas que foram induzidas pelas cargas mentais que fui eu o responsável. Eu estou traduzindo a pergunta dele. Ele está perguntando isso. E André dá a resposta. Auxiliemos a apreciar o seu caso. Ou seja, André Luiz, é um processo que normalmente a gente utiliza quando a gente está dialogando, principalmente quando está dialogando com o espírito ali através de um médium, né? Você quer colher mais informações. E então é sempre oportuno você pedir para que a pessoa te traga mais informações, para que você tenha um arcabouço de informações um pouco maior e possa entender melhor aquilo que está se passando. Tudo bem que eu já abri a pergunta para vocês, mas André Luiz, ele quer ir um pouco mais a fundo, ele quer que a pessoa, ela mesma, traga o que é que está afligindo. Quais são as aflições que você está passando? Melhor dizendo, a pergunta, traduzindo o que ele vai fazer agora, o que está te afligindo? André, auxilie-nos a apreciar seu caso. O que está te afligindo? Conta-nos alguma coisa de sua experiência. Pedir com interesse fraternal. É o que normalmente se faz com interesse fraternal quando você está num diálogo fraterno ou num diálogo de atendimento a um irmão ali que está se manifestando por um médium, né? Me traga um pouco mais, me ajude a te entender, que assim, quem sabe, eu posso, junto com você, encontrar uma saída. Normalmente, é esse o processo que nós utilizamos, né? O interlocutor, provavelmente tocado pelo tom da minha solicitação afetuosa, a boca fala daquilo que o coração está cheio, tá? Expôs a perturbação que lhe vagava no íntimo, com frases incisivas, quentes, de sinceridade e dor. Fui homem de letras, mas nunca me interessei pelo lado sério da vida. Cultivava o gracejo malicioso e com ele o prazer dos sentidos, estendendo minhas criações à mocidade dos meus dias. Escrevia porcarias, né? Já deu para perceber, né? Não consegui posição de evidência na galeria da fama, lógico, né? Não dava para ser um catedrático e nem entrar numa academia brasileira de letras escrevendo coisas desse tipo. Entretanto, mais do que eu poderia imaginar, impressionei destrutivamente muitas mentalidades juvenis, arrastando-as a perigosos pensamentos. A imagem ao lado traduz exatamente o que ele está querendo dizer. Depois de meu decesso, ou seja, depois do meu desencarne, sou incansavelmente procurado pelas vítimas das minhas insinuações sutis, que não me deixam em paz, e que, enquanto isso ocorre, outras entidades me buscam, formulando ordens e propostas referentes a ações indignas, que não posso mais aceitar. Ou seja, enquanto ele estava encarnado, ele estava mesmo meio que atuando como um médium. Dá a entender que ele estava atuando como um médium das sombras. Ele estava ali sendo utilizado por esses que querem realmente levar a essas condições deprimentes que nós vemos aí na situação ao lado, cultivando vícios e outras coisas, né? Agora, na espiritualidade, esses mesmos querem procurá-lo e querem que ele continue. Não podemos nos esquecer que somos médiuns sendo encarnados ou desencarnados. A mediunidade é um dom do espírito, não do corpo físico, né? Então, isso tem que ficar claro. Compreendi que me achava em ligação, desde a existência terrestre, com uma enorme quadrilha de espíritos perversos e galhofeiros, que me tomavam por aparelho invigilante de suas manifestações indesejáveis. Ou seja, agora ele está, inclusive, contando para nós que ele agia como um médium, sem saber, por um aparelho invigilante e por espíritos perversos e galhofeiros, uma ligação. Estabeleceu uma ligação. Exatamente como as figuras aí mostram, tá? Eu procurei trazer figuras que realmente possam nos ajudar a compreender o texto, né? No fundo, eu mantinha por mim mesmo, no próprio espírito, suficiente material de leviandade e malícia,
que eles exploravam largamente. Ou seja, eu reconheço que realmente eu gostava do que fazia, eu tinha um largo conhecimento dessa área, e encontrei outros que se afinizavam e que me usavam, e eles me usaram mesmo, e estavam me usando e querem continuar me usando. Porém, o que dá a entender é que ele não quer mais continuar nesse caminho. E se ele não quer continuar nesse caminho, por que não oportunizá-lo à mudança, né? Todos nós temos que ter essa oportunidade. Acontece, porém, que abrindo os meus olhos à verdade, em vão busco adaptar-me a processos mais nobres, ou seja, ele reconhece, olha, não dá mais para seguir por esse caminho só gera dor e sofrimento para mim e para um monte de gente, eu quero sair. Porém, quando não sou atribulado por mulheres e homens que se afirmaram prejudicados pelas ideias que lhes infundi na romagem carnal enquanto encarnados, certas formas estranhas me atormentam o mundo interior, como se viessem incrustadas da minha própria imaginação. Estão mesmo, né? Isso aí fica impregnado no perispírito, é isso que ele está contando, né? Assemelham-se a personalidades autônomas, se bem que sejam visíveis tão somente aos meus olhos. Falam, gesticulam, acusam-me, riem de mim. Reconheço-as. São imagens vivas de tudo que o meu pensamento e minha mão de escritor criaram para anestesiar a dignidade dos meus semelhantes. Ou seja, são criações mentais que ele mesmo criou e que agora o perseguem e o atormentam. Investem contra mim, apulpam-me, desgastam-me o brio, como se fossem filhos rebelados contra um pai criminoso. Olha que linguagem bonita, né? Ele é o pai, ele é que criou isso daí, né? A criação mental dele, né? E agora, rebelados como um pai criminoso. Como entender os pesadelos que me possuem? Lógico que então, nós estamos falando aqui de pesadelos, de circunstâncias mentais, como ele mesmo colocou, que as outras pessoas não veem, mas que estão visíveis, sejam visíveis tão somente aos meus olhos. Ou seja, são criações mentais que eu criei e que agora me consomem. São coisas que me consomem, né? Somos o domicílio vivo dos pensamentos que geramos, guardamos tudo em nós mesmos. Ou as nossas ideias são pontos de apoio e manifestação dos espíritos bons ou maus que sintonizamos conosco? Fitou em mim os olhos esgazeados de esquisito terror e correndo aos meus braços brandou. E agora ele começa a ser perseguido pelos seus próprios pensamentos, né? Ei-lo que chega por dentro de mim, aquele nascedouro interno, né? É uma das minhas personagens na literatura obscena e pornográfica. Ai de mim, acusa-me, tem as mãos contraídas, vai me enforcar-me. Sente-se como estivesse ali sendo exposto para ser enforcado. Alçando a destra, a mão direita à garganta, denunciava aflito: serei assassinado, socorro, socorro. E pede aflitamente ajuda para André Luiz. Olha que situação, né? A gente já vai ver um pouquinho sobre essa situação e o resultado dela logo adiante. Um novo comentário, que é importante para nós, comentário sobre pensamento e fluidos, para a gente fazer uma distinção entre os dois. Pensamento exerce uma poderosa influência nos fluidos espirituais, ou seja, quais fluidos espirituais? Nós estamos falando aqui do fluido cósmico universal, tá? Modificando suas características básicas. Allan Kardec, a Gênese, capítulo 14, item 16. Como eu falei, eu procurei André Luiz, procurei um pouquinho de Emmanuel, procurei um pouquinho do Divaldo Pereira Franco, com a Joana de Ângeles, e agora vamos também dentro das obras de apoio, dentro das obras fundamentais, desculpa, das obras de Allan Kardec. Vamos ver o que Kardec fala sobre isso. Os pensamentos bons impõem-lhes luminosidade e vibrações elevadas, que causam conforto e sensação de bem-estar às pessoas sob sua influência. Allan Kardec, a Gênese, capítulo 14, item 16. Os maus pensamentos corrompem os fluidos espirituais, psicosfera, com os miasmas deletérios, corrompem o ar respirado. Provocam alterações vibratórias e perturbadoras. Os fluidos à sua volta ficam escuros
e a sua ação provoca mal-estar físico e psíquico. Nós vamos ter um exemplo, nós já tivemos um exemplo sobre essa alteração que acontece e que provoca esse mal-estar físico e psíquico, naquele estudo daquela mulher, quando ela retorna à casa, lembram da suicida? Que os filhos dela sentiam mal porque ela intoxicava o ar. Está tudo baseado. O que André Luiz ali coloca, está tudo baseado na Gênesis, no capítulo 14, item 16. André Luiz não fugiu de nada que está dentro do livro A Gênesis. Ele está apenas ali, ele trouxe um estudo, como eu falei, ele escutou muitas pessoas, mas ele escolheu ali algumas que ele colocou no livro, porque elas estariam, assim, muito de acordo com todo o embasamento que a doutrina espírita tem dentro da codificação de Allan Kardec e dentro das obras suplementares. Ou seja, aquilo que nós vimos lá está bem claro aqui. Perfeito, dentro da Gênesis, capítulo 14, item 16. Pensamento e saúde. Eu achei interessante colocar isso, porque o CETRELV, que é o Centro Espírita Terceira Revelação, Luz e Verdade, é um centro espírita dedicado à cura. Ele trabalha, tem alguns centros, como, por exemplo, a SEIC, Sociedade de Estudos Espíritas, Irmã Catarina, deveria, né, e é uma sociedade que deveria estar ligado às características do estudo doutrinário. Por isso é uma sociedade de estudos espíritas, Irmã Catarina. O CETRELV não, é um centro espírita dedicado à cura. Ele tem a sua parte doutrinária, ele tem a sua parte de estudo, mas o forte, o mote do centro é o trabalho de cura, é o trabalho de cura espiritual. E já o mote, que deveria ser o mote do trabalho da SEIC, seria o trabalho de estudo doutrinário. Cada centro, cada entidade espírita, normalmente ela enfoca mais um ponto do que outros, mas ela nunca deixa de trabalhar todos os pontos. É que ela pega e ela dá um foco maior para um dos pontos em que aquela sociedade se encontra mais bem estabelecida, tem as suas bases mais bem firmadas e pode trabalhar melhor com aquele enfoque, né? Pensamento e saúde. Por isso, achei interessante trazer também esse mote. Além do mote que eu trouxe do estudo, vou trazer também o mote da saúde, para ver onde isso funciona, em que lugar isso daí se liga, né? O pensamento nasce na mente, percorre todo o organismo, cada célula, antes de irradiar. Não há um segundo do nosso pensamento que não fique gravado em nosso perispírito. Isso já ficou patente para nós. Mecanismos da Mediunidade, capítulo 1, André Luiz vai voltar a falar sobre isso, mas isso quando a gente estudou aqui nesse livro de Libertação, quando a gente estava estudando aqueles atendimentos que foram feitos ali pelos juízes, nós estudamos profundamente isso quando nós estudamos halo mental. O halo mental vai voltar lá no livro dos domínios da mediunidade e novamente o pensamento ligado à saúde vai voltar a ser trabalhado lá no capítulo 1. Irradiação mental também já trabalhado aqui, tá? Nossas atitudes refletem nossas disposições mentais e emocionais. Quando escrevemos ou ditamos, por isso que eu achei importante trazer isso, tá? Quando escrevemos ou ditamos, não apenas alinhamos no papel nossas ideias, mas grafamos também nossas disposições íntimas. Aquilo que nós estamos escrevendo ou estamos ditando, nós estamos pensando. Lembre que pensamento cria. Também nossas disposições íntimas, aquilo que intimamente carregamos no nosso coração. Isso significa que podemos escrever com a luz dos sentimentos nobres ou com as tintas escuras do mal que projetamos, como o caso do nosso irmão. Tá? Por isso que eu achei interessante trazer isso. Irradiação é um exemplo prático. Esse é um exemplo que eu uso normalmente em aula, quando a gente está dando aula no CETRELV, né? No momento em que adicionamos o nome de alguém no caderno de orações, esse caderno estará impregnado dos sentimentos que lhe desejamos. Não acabamos de ler isso aqui? Vou até voltar para trás para que não fiquem dúvidas. Quando escrevemos ou ditamos, não apenas alinhamos no papel nossas ideias, mas grafamos também nossas disposições íntimas. Aquilo que desejamos pelas outras pessoas, não desejamos a saúde, não desejamos o pronto restabelecimento, não é para isso que a gente no livro ali na porta do centro, no livro de vibrações, é exatamente para isso que a gente coloca ali essas vibrações, não é? Então vamos lá, um exemplo prático. No momento em que adicionamos o nome de alguém no caderno de orações ou no caderno de vibrações, depende de cada caso, este nome estará impregnado dos sentimentos que ali desejamos, aquilo que ali colocamos, desejamos, deixa impregnado.
Certamente, quem deseja ajudar deverá estar pensando em quem quer ajudar, e isso criará um endereço vibratório. Então, você vai colocar, eu gostaria de colocar o nome de fulano de tal, porque ele está passando por um problema, tal, e eu gostaria que a equipe espiritual, se possível, o visitasse, veja se ele pode fazer alguma coisa por ele. Eu gostaria que ele recebesse essas energias positivas. E você vai colocando ali e você cria esse endereço vibratório, essa ligação mental. Ela fica impregnada e ali ela fica ligada. E aí acontece o seguinte, os espíritos que vão atuar nesse processo fazem a localização do paciente através do endereço vibratório que você colocou ali e vão encaminhar o medicamento necessário e apropriado. Não está escrito ali? Seguem o caminho. Está no papel, eles pegam do papel e vão até o local e fazem ali todo o processo necessário. Quando levamos a água, como é que faz? Mesma coisa. Quando levamos a água para ser fluidificada, os espíritos, pelo mesmo processo, fazem a localização do paciente pelo pensamento, que nós ali colocamos. Eu estou aqui usando o trabalho de alguém que leva a água para uma pessoa que está convalescente em casa e ela não pode ir no centro. Mas você leva uma garrafinha de água e normalmente você, mentalmente, você pensa consigo mesmo, né? Eu vou pedir à espiritualidade amiga que ela faça essa fluidificação dessa água, colocando na água o que a minha amiga, fulana de tal, precisa. E esse é o endereço vibratório. Por esse endereço vibratório, os espíritos fazem o mesmo processo da localização, colocam o que é necessário, a medicação necessária para que a pessoa receba. Tudo por um processo mental. Percebem que é tudo mental? Você cria o endereço vibratório, cria tudo através da mente. Funciona dessa forma, tá, gente? Eu, normalmente, quando a gente está dando as primeiras aulas lá no CETREV, eu gosto muito de utilizar esses slides. Vocês viram que eles são até um pouco diferentes. Que é a matéria de estudo que a gente usa lá no CETREV, quando a gente conversa sobre o passe, a água fluidificada, a transmissão de pensamento, o endereço mental, quando você utiliza o livro de vibração. Então, tudo isso a gente ensina lá nos nossos trabalhos. E, finalizando, saúde espiritual. A conduta sadia, que decorre de uma vida moral equilibrada, faculta o mais poderoso intercâmbio de energias propiciadoras de saúde. Por sua vez, o médium que ora e se enriquece de valores espirituais mais desenvolve aptidão inata, ampliando o seu campo vibratório, aumentando o vigor da energia que canaliza para a saúde, tornando-se um dínamo valioso para o bem geral. Viana de Carvalho, médiuns e mediunidades. O médium trabalhador, o médium que está ali no centro, que vai dar o passe, que vai trabalhar na câmara de cura, ele é esse dínamo valioso para o bem geral, quando ele está ali de coração aberto, na prática do bem, na prática da caridade, né? A caridade como Jesus nos apresenta, né? Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias e o perdão das ofensas. E retornando, nós fizemos um novo parêntese, né? Então, agora nós vamos voltar ao caso do nosso instrutor. Lembre-se que nós paramos no momento em que ele estava vivenciando no seu íntimo, no seu interior, o resultado de uma forma pensamento que ele havia escrito num livro pornográfico e que tinha influenciado muitas pessoas. E essa influência tinha gerado ali uma psicosfera, né? E por essa psicosfera ele recebia essa emanação mental que ali se aparecia como se fosse uma forca querendo o enforcar. Retornando, o pobre escritor desencarnado contorcia-se em meus braços sem que eu pudesse socorrer-lhe a mente transviada. E aí, como fazer? Enviei um pensamento. Olha só, pensamento não se comunica? Então, vamos nos comunicar pelo pensamento. Enviei um pensamento a Rúbio, que compareceu em alguns segundos. Rápido, na hora, né? Pensamento, né? Trazendo consigo quem? Leôncio, o ex-hipnotizador de Margarida. À frente do irmão sofredor, Rúbio indicou-lhe o doente em crise e falou bondosamente. Opera aliviando. O que Leôncio vai fazer? Leôncio não era um forte hipnotizador? Ele vai utilizar os recursos que ele utilizava para provocar o mal, ele vai inverter isso de posição, ele vai usar esses mesmos recursos que ele conhece a fundo como utilizá-los. Tudo bem. Tudo bem. E vai agora utilizar isso da maneira correta. Opera aliviando. E ele, eu?
falou o convertido, abobado. Merecerei a graça de transmitir alívio? Ele sabe que ele pode fazer isso. Olha que interessante, né? Gubbio, no entanto, obtemperou sem hesitar, né? E um comentário novamente, né? A intenção de Gubbio foi oferecer ao Saldanha uma oportunidade de começar a sua reparação do mal, até que então o mal que até então causara a Margarida e certamente a outras vítimas do grupo. O serviço beneficente prestado aos semelhantes necessitados é a solução para o segredo da felicidade, pois se constitui no verdadeiro resgate das faltas pretéritas. Ou seja, você só vai conseguir apagar o mal no passado com a prática do bem. Com a prática do bem, refazendo o caminho, né? Sendo bem a nossa porta redentora, como eu acabei de dizer, no dizer de Gubbio Leôncio, ao se dedicar pela dedicação ao trabalho construtivo, atravessou a porta que o separava da felicidade. Ele agora encontrou como ele pode utilizar isso para trazer felicidade para as outras pessoas e para ele mesmo. Olha que lindo, né? É muito bonita, né? Retornando, né? O trabalho construtivo ou atividade destrutiva constitui problema de direção, Gubbio falando para Leôncio. É apenas uma questão de você mudar o sentido daquilo que você fazia, Gubbio. Você tinha um potencial na sua mão enorme, magnético enorme, e que você usava com perfeição, mas para o lado do mal. Apenas uma mudança de direção. Mude isso para o lado do bem, você vai ver o que vai acontecer. A corrente líquida, devastadora, que derruba e mata, pode sustentar uma usina de força edificante. É o caso aí de por exemplo, de um grande rio, né, que pode devastar, né, quando enche, devasta a mata, e ao mesmo tempo o potencial desse rio que pode ser ali detido por uma represa e gerar energia elétrica. Traduzindo o que ele colocou, tá? Comece hoje, aqui e agora, o trabalho com Jesus. Em tua determinação de ajudar, esconde-se a solução do segredo da sua felicidade. Você tem tudo na tua mão, meu irmão. Está tudo na tua mão. As leis divinas são sábias. O maior criminoso poderá abreviar longos anos de sua pena, entregando-se ao resgate próprio, através do serviço benéfico aos semelhantes. Começa agora, aproveite agora, amenize esses anos, vá aprendendo, vá ajudando e vá corrigindo as mazelas do passado. O passado é imutável, mas o futuro ele é feito no presente, o futuro é feito no momento agora. Aproveite esse momento, inverta a polaridade, comece um trabalho construtivo no bem, que o momento é agora. Toda vez que a justiça divina nos procura para acerto de contas, se nos encontra trabalhando em benefício dos outros, manda a misericórdia divina que a cobrança seja suspensa por tempo indeterminado. Chico Xavier. Veja que interessante, né? Enquanto você está trabalhando no bem, que bom, continue trabalhando no bem, sinal que você aprendeu, sinal que você está praticando o bem. Então, continue, vá em frente. E postergamos isso, pode ser que nem venha a ocorrer. Porque uma vez que você aprendeu, por quê? Voltar atrás. Há outras coisas para aprender. Sempre estamos aprendendo. Comentário. O trabalho no sentido do bem ou do mal constitui, então, somente uma questão do livre-arbítrio. Nós é que escolhemos. Ou, como se expressou, um problema de direção. Podemos escolher a direção do mal ou a direção do bem. Está no nosso livre-arbítrio. Aquele que se dedica ao mal está tão habilitado à prática do bem quanto que já o pratica. É apenas uma questão de escolha. Enquanto nos situamos na linha do mal, vamos aumentando nossos débitos com a lei. Somente a opção pelo bem pode nos redimir e pode ir saldando essas nossas dívidas. Retornando a André, Leôncio não mais vacilou. Magnetizou o enfermo, dementado, que poucos minutos depois silenciou em profundo repouso. Desde esse instante, Leôncio não mais abandonou as oportunidades de servir. Lindo isso, né? A Assembleia, porém, crescia de hora a hora. Entidades de boa intenção buscávamos sedentas de paz e esclarecimento. Mas, francamente, doía-me observar tanta ignorância além da morte do corpo. Doía ver como as pessoas chegam no mundo espiritual sem ter a menor consciência
de que são espíritos imortais e que vivem aquilo que elas mesmas semearam, né? Estejamos convencidos, ante a misericórdia de Deus, de que todo dia é tempo de progredir, aprender, melhorar e renovar. Emmanuel, capítulo 4, reajuste, revisão e reajuste, livro Encontro Marcado. Na maior parte dos presentes, não surgiu mais leve traço de compreensão da espiritualidade. 1949. Nos dias de hoje, eu acredito que já melhoramos um pouquinho. Um pouquinho. Raciocínios e sentimentos jaziam pesados ao chão terrestre, vinculados a interesses e paixões, angústias e desencantos. Só pensa-se apenas na vida na Terra. Simples assim. E nosso orientador fora categórico nas últimas informações que transmitira. A noite próxima, assinalar-nos-ia o término da permanência junto ao lar de Margarida. Nós vamos terminar esse trabalho. Nós estamos chegando no final do livro. É isso que ele está querendo dizer. Cabia nos preparar, quantos nos buscavam, famintos de conhecimento santificante, para os serviços de oração que lhe pretendiam realizar. Não convinha comparecessem desprevenidos de avisos salutares e oportunos acerca das obrigações e esperanças que lhes cabiam desenvolver. Ou seja, não vai nada cai do céu. Exige esforço, perseverança, fé, confiança, trabalho edificante no bem. Ao estabelecer a conformação e o contentamento, reinava em todos os rostos. Ao estabelecer a conformação e o contentamento, reinava em todos os rostos. Nosso instrutor prometera conduzir os companheiros de boa vontade à esfera mais elevada, garantindo-lhes passagem para a condição superior, e doce júbilo transparecia de todos os olhares. Ou seja, eles iriam ser conduzidos, possivelmente, o que nos dá a entender, nessa altura dos que nós já estudamos, eles seriam conduzidos para uma casa transitória. E a partir desta casa transitória, seriam, depois de estar harmonizados e conscientes das suas situações e das suas necessidades, as cidades espirituais competentes a cada um. Na exaltação da fé e confiança que nos dominavam, simpática senhora pediu-me permissão para cantar um hino evangélico, ao que consenti prazeroso, e era de ver a beleza da melodia deferida em notas de maravilhoso encantamento. E confortado pela expressão do serviço, tinha meus olhos nublados de pranto, quando aos últimos versos do cântico de esperança, jovem dama, de triste fisionomia, avançou para mim e disse em voz súplice, mais um caso para nós estudarmos. E é o último desse livro, é o último deste capítulo. Meu amigo, de hoje em diante, adotarei um novo rumo. Que bom, né? Já tenho uma consciência forte, edificada. Eu quero mudar. Sinto neste ambiente de fraternidade que o mal nos afundará invariavelmente nas trevas. Promete-me, porém, a bênção do ouvido, ou óvido. Óvido quer dizer esquecimento, tá? Na esfera do recomeço, ou seja, ela quer entrar no processo, ela quer ser reconduzida a um processo reencarnatório para que ela tenha esse esquecimento parcial, né? Como nós falamos, esse esquecimento, ele não é um esquecimento total, porque o passado não fica ali esquecido. Ele fica obnubilado, ou como as pessoas costumam dizer assim, ele fica obscurecido ou coberto por um tecido que o torna ainda não acessível a determinados pontos. Ele vai sendo, vamos dizer assim, recordado à medida que nós vamos tendo capacidade de compreender aquilo e de utilizarmos aquilo para o nosso reparo, para a nossa reforma íntima, né? Então, ela quer entrar nessa esfera, ela quer ser reconduzida para um processo reencarnatório. O livro O Céu e o Inferno trazem ali dezenas de diálogos que Allan Kardec trava, né, com espíritos que a grande maioria ali tinha acabado de desencarnar ou pouco tempo depois de desencarnar. E muitos deles relatam esse tipo de pedido, né, que reconhecendo os erros do passado,
ali sentem, então, a necessidade de reparar, de recomeçar, né? Porque estão arrependidos. E a pessoa arrependida, ela tem esse forte desejo de recomeçar e reparar, corrigir os erros. Então, esse é o momento que ele assim, mostra essa pessoa conversando com ele. Olha, eu estou arrependida, eu quero recomeçar, eu quero uma oportunidade para recomeçar. E aí ela conta a vida dela. Fui mãe de 2 filhinhos, mas a morte me arrebatou muito cedo do lar. Mas foi a morte o único, não foi a morte o único algoz que me feriu, desapiedado. Meu marido, em 6 meses, esqueceu as promessas e muitos anos entregou-me os 2 anjos, a madrasta, sem entranhas, que cruelmente os humilha. Há 20 meses, luto contra ela, tomada de incoercível revolta, processo obsessivo. A gente sabe que isso não resulta em nada, nós já vimos diversos casos, vimos os casos da mãe da Iracema, vimos da Irene, é o mesmo caso, nós estamos apenas aqui, ele trazendo um outro foco, um outro sentido, um outro foco para a gente analisar. Há 20 meses luto contra ela, tomada de incoercível revolta. Todavia, estou entediada do ódio que me constringe o coração. Que bom, né? Aff, que bom. Preciso renovar-me para o bem, a fim de ser mais útil. Entretanto, meu amigo, tenho sede do esquecimento. Ajuda-me por piedade. Não me deixes por mais tempo. Entregue aos caprichos que me arrastam. Minha inclinação ao bem é insignificante réstia de luz no seio da noite do mal que me envolve. Compadece-te e ajuda-me. Não sei amar ainda, sem o ciúme violento e adultante. Não permitas que as minhas elevadas aspirações desta hora venham a perecer. Ou seja, ela tem ainda dificuldade para confiar nela mesma, ela reconhece que ela tem ciúme violento, que ela ainda tem dificuldade para amar, ela reconhece que ela tem muitos problemas, mas ela quer recomeçar, ela quer uma oportunidade. Lógico que a gente bem sabe que ela está fazendo esse pedido a ele e que ela, como todos os outros, vão ser conduzidos a essa casa transitória, vai ser conduzida a uma cidade espiritual, onde ela ali vai ter que fazer uma avaliação melhor de tudo isso, ela vai ter que fazer um aprendizado dela mesma se conscientizando, trazendo um pouco mais de confiança e fé para ela própria. Nós sentimos aqui a ausência dessa confiança e fé nela, confiança e fé em Deus, confiança que juntas, fé em Deus e fé nela mesma, dariam uma fé mais fortalecida para ela enfrentar uma situação tão delicada quanto essa. Então, ela precisa de amparo, ela precisa receber todo esse amparo, mas ela, com certeza, ela vai conseguir aquilo que ela está pedindo. Um recomeço, um esquecimento, que todos nós somos presenteados quando reencarnamos, esse esquecimento parcial, para que ela possa ter um recomeço e refazer o caminho dela novamente. Eu também sofrerei intensivamente para desvencilhar-me dos laços inferiores da carne. Sensibilizado nela, enxerguei uma irmã pelo coração e que me cumpria esclarecer e amparar. É interessante esse trechinho dessa obra, porque nos remete a um pensamento, ele como colocou, né, que enxergou nela como uma irmã de coração, né? Ele está lembrando que ele já errou exatamente nesse mesmo aspecto. Se a gente lembrar lá no livro Nosso Lar, quando ele foi visitar a mulher dele, lembra quando ele foi visitar a mulher dele, a Zélia? Ele chegou na casa que ele achava que era dele e que ele iria ver a mulher dele. Ele encontrou ali deitado ao lado da mulher que ele chamava a minha mulher, ele encontrou quem? Ernesto. E ele teve uma recaída ali, né? E que se não fosse Narcisa ampará-lo e ajudá-lo e acolhê-lo e ele ali se restabelecer, que ao final, inclusive, ele fluidifica a água de Ernesto, ele compreende ali e vê naquele homem alguém que estava dando continuidade ao lar que ele tinha abandonado pelo suicídio inconsciente. Lembram disso, Castro? E é isso que ele está lembrando.
Por isso que ele diz que ele sente esses laços interiores da carne, sensibilizado nela. Enxerguei uma irmã de coração. Eu coloquei isso em vermelho exatamente lembrando. Pô, ele está lembrando exatamente do caso dele, a Zélia, que era a esposa dele, e o Ernesto. Ele está lembrando um caso muito similar. Por isso que ele está vendo nela algo que ele já viveu. Então, ele tem condições de amparar, porque ele não foi amparado por Narcisa, fazer ao teu próximo aquilo que gostaria que fizesse a você mesmo. Se ele recebeu isso de Narcisa, compartilha com ela. E é o que ele vai fazer, né? Abracei-a comovido, como se fosse a uma filha chorando por minha vez. O mesmo sentimento que ele teve com Narcisa. Olha que lindo, né? Que acolheu ele naquele momento, né? Farei tudo quanto estiver em minhas forças para auxiliar-te. O que Narcisa falou para ele. Fixa-te em Jesus e doce esquecimento do perturbado campo terrestre que balsamizará o espírito, preparando-te para o voo às torres celestes. Serei teu amigo, desvelado irmão. Ela abraçou-me confiante, como criancinha, quando se sente segura e feliz. Parece o tempo que eu vi lá, quando eu li o livro Nosso Lar, né? Ali naquele quarto, quando ele... Nossa, Narcisa, eu lembrei... E ele lembrou também, eu falei, nossa, a gente precisa grifar, porque ele está lembrando daquilo. E o comentário final, encerrando o capítulo 17, um capítulo lindo, né, gente? O capítulo 18 vai ser mais bonito ainda. Se a reencarnação é o remédio que permite ao espírito recomeçar a sua trajetória evolutiva, remodelando a sua personalidade, o esquecimento do passado é uma bênção sem a qual não se conseguiria atingir o objetivo da nova experiência corporal. Que bênção maravilhosa, né? Que às vezes uma mãe segura uma criança no colo que foi seu algoz, né? E que tem ali a possibilidade de se reabilitar, dois espíritos que vão ali para se reabilitar. Que lindo, né? A mulher em questão ainda se encontrava estreitamente ligada aos familiares encarnados da sua última existência na carne, pelo ciúme doentio. Queria corrigir o seu rumo, mas a lembrança daqueles trágicos fatos maculavam o seu psiquismo, impedindo-a de caminhar para a frente. Por isso, rogou ao benfeitor que se lhe olvidasse o passado, por desconhecer, com certeza, que essa é uma das leis misericórdias da providência divina, com que todos indistintamente são beneficiados. Que lei maravilhosa que permite um recomeço, trazendo esse passado no momento certo, no momento que a gente tem condições, né, de ver, enfrentar e trabalhar com isso, né? Levar adiante, corrigir os erros do passado, como Jesus mesmo coloca no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Cristo Consolador, na mensagem do número 5, quando ele coloca que não se coloca fardos pesados sobre ombros frágeis. Ou seja, você só vai ter acesso a esse seu passado quando você tem condições de conviver com ele e de aprender com ele, fazendo algo diferente e construindo um futuro diferente. E com isso, a gente encerra o capítulo 17, e é um capítulo muito bonito, que trouxe muito entendimento para a gente e que fez a gente lembrar passagens lindas, principalmente do livro Nosso Lar, no caso de André Luiz. Abro para vocês, gostaria de ouvir se alguém pode enriquecer um pouco mais, trazer alguma coisa a mais que a gente possa comentar. Lógico que tem muitas outras coisas que a gente tem dentro desse livro que eu poderia ter explorado. Eu não trabalhei o quesito pensamento com o que a gente encontra, por exemplo, no livro Pensamento e Vida. É um outro enfoque, eu preferi deixar esse enfoque do pensamento, e ele vai voltar no capítulo 17 do próximo livro, que é Nos Domínios da Mediunidade. Ele vai voltar falar sobre o pensamento lá, só que lá nós vamos trabalhar mais no capítulo, vamos estar ligado mais no capítulo 7 do livro Pensamento e Vida, quando nós vamos trabalhar ali os quesitos de trabalho-ação e trabalho-serviço, e que vai envolver o pensamento. E aí a gente volta a conversar um pouco sobre o trabalho-ação, o trabalho-serviço e pensamento, lá no capítulo 17 do livro
nos domínios da mediunidade. Passo para vocês, por favor. Eduardo, Oi. eu fico pensando aqui, saindo um pouco do contexto do livro, mas não do tema, né? Pensamento. Quanto isso é importante no dia a dia, né? Às vezes a gente não dá importância. Você recebe, sei lá, uma frasezinha, uma figurinha no WhatsApp, lá te desejando bom dia, falando para você ter bons pensamentos, para você ter um dia feliz, e você fala, ai, mais uma figurinha, ai, lá vem de novo aquela figurinha. Mas não, o quanto isso é importante você incorporar no seu dia a dia, você começar o dia com um pensamento bem-humorado, leve, agradecendo, porque isso vai interferir em todo o dia de trabalho, o seu dia em casa, o seu dia com os filhos, você dirigir, dar uma fechada em alguém, ou alguém te dá uma fechada, interfere em tudo, em tudo. Vou falar uma experiência recente minha, que eu passei por um problema de saúde agora recente, que até que o médico não fechou o diagnóstico do que eu tinha, meu pensamento me destruiu. Eu quase enlouqueci a ponto de ir para um psiquiatra, porque o pensamento eu não conseguia controlar por causa dessa doença, e eu ficava, ai meu Deus do céu, o que vai ser? Até que não fechou um diagnóstico, aí que eu respirei um pouco aliviada, mas de vez em quando aí o pensamento vem. Como isso interfere no nosso dia, para o bem e para o mal, né? Não só conforme está o contexto do capítulo de hoje. Então, faz parte a gente acordar e ficar otimista o maior possível que você puder, né? Ficar otimista, começar o dia com oração para ver se esse pensamento negativo vai embora. Eu tenho pensado muito nisso, porque num outro livro que eu estou estudando, que até as filhas do Geraldo participam, o roteiro, que é do Emmanuel, lá tem muitos capítulos falando do pensamento, o quanto ele influencia no nosso dia a dia. Tem muitos capítulos nesse livro falando disso. E é bem legal. Obrigado por compartilhar, porque você colocou uma coisa interessante, né? Que você falou, uma figurinha que alguém te manda assim, um bom dia, às vezes uma figurinha bonita, com belos dizeres, né? Lembro que eu fiz um comentário que quando eu dou aula no CETREV, eu falo sobre o caderno de anotações. As pessoas colocam ali o nome, e quando não estão colocando o nome no caderno, não estão colocando um sentimento. Quando alguém te manda no grupo, mesmo que seja no grupo, ela tem um sentimento dentro dela. Ela está trazendo naquela figurinha, naquele ato, ela não está apenas enviando uma figurinha, ela está enviando também um pensamento. Então, é algo que você falou, eu não acho ruim, eu gosto porque aquilo vem com uma carga, quando você lê, ele traz uma carga boa. E por que eu vou ser refratário de uma carga boa? Se você me mandou um bom dia, é porque tem um desejo de me desejar um bom dia. Então, por que eu vou ser refratário a um desejo bom? Então, eu leio e absorvo procuro absorver aquela energia, porque é uma energia radiada boa. Então, o que você colocou é interessante e está muito ligado, por isso que eu resolvi colocar o caderno ali, principalmente o caderno, e a água fluidificada, aquele processo do pensamento, fazendo o endereçamento mental, porque é o mesmo endereçamento, você está colocando no grupo, mas você está pensando no grupo. Você está colocando para a Márcia, está colocando para a Rosilene, para a Mari, para a Marli, para qualquer um daqui, você está mandando uma figurinha dessa, você está mandando não só uma figurinha, você está mandando um pensamento. Vai algo junto, tem algo sendo ali direcionado. E por que você é refratário? Se é um pensamento bom, que vamos compartilhar o pensamento. Bem lembrado. Legal isso. Realmente acho que vale a pena. É uma coisa que a gente poderia pensar nesse sentido. Porque tem gente realmente que, toda hora, né? Esse bom dia, boa tarde, boa noite. Para mim, eu vejo e procuro absorver o bom.
Que bom, né? Lembrou da gente, tá? É alguém que está sempre ali olhando, está sempre participando, seja com bom dia, boa tarde, mas está participando, está presente, está se mostrando presente, está se mostrando interessada pelas outras pessoas. Que bom, né? Está interessada pela gente. Isso é legal. Eu aprovo, entendeu? Lógico, eu respeito os pontos de vista de cada um. A gente tem que sempre respeitar, com certeza. Estamos aqui num ambiente livre, democrático, e que a gente tem que respeitar todos os pontos de vista. Mas legal de você ter compartilhado isso com a gente. O Gilberto colocou no chat nosso: acho que deva ser um mérito poder ajudar quem de alguma forma prejudicamos. Lembrei do Divaldo, que foi obsediado por muito tempo e teve a oportunidade de conhecer e ajudar essa pessoa. Sim, o filho daquele que o perseguia, né? Foi muito bem lembrado, Gilberto. É um caso muito interessante que se enquadra muito bem nisso que nós estudamos. Bem lembrado mesmo. Alguém gostaria de compartilhar com a gente mais alguma coisa sobre esse nosso trabalho de hoje? Eu acho interessante quando apareceu aquela parte, né, do capítulo do texto que fala que a gente meio que emana, né, quando você está com uma energia boa, pensamentos bons, isso emana e também atinge o outro, né? Às vezes não é nem pensamento para o outro, são pensamentos teus, né, situações e sentimentos teus. E isso respinga no outro, né? E o inverso também é verdadeiro. Então, é bem verdadeiro quando a gente fala assim, nossa, aquela pessoa lá, ela tem uma energia, nossa, parece que a gente vê, a gente sente uma energia, né? E é uma coisa que é interessante, que a gente tem que, parece que sempre se policiar, né? Eu sei que os pensamentos vêm às vezes involuntariamente, né? Vem às vezes um pensamento triste, vem um pensamento de preocupação, ou com uma doença, ou com uma situação específica. E isso faz parte, né, da vida de todos nós, né? Lógico, você não está bem, você está preocupado. Impossível você falar assim, deixa para lá, que tudo se resolva. Não, muito difícil, né? Você fica tenso, você fica apreensivo até sair um resultado, enfim. O difícil é como equilibrar tudo isso, né? O difícil é como você não entrar nessa vibe de tensão, porque realmente, quando você sai um pouco, você percebe que uma dor de cabeça aparece, uma irritabilidade acontece, o sorriso já não é uma coisa tão espontânea, você já fica uma pessoa mais fechada, mais tensa, mais para baixo. Mas eu acho que a gente tem sempre, assim, quando acontece, e acontece isso com todos nós, se agarrar, tipo, é uma fase. Essa fase vai passar, dia tal vai aparecer o resultado, ou eu vou receber a notícia, ou, enfim, e a gente vai resolver e a gente vai ter outros caminhos. Uma vez escutei uma frase de uma angelóloga, muito amiga minha, que ela falou assim, eu levei uma colega minha lá para se consultar com ela na época, faz muitos anos isso, e ela comentou uma coisa assim que me serviu assim meio para a vida toda. De tal situação, você tem dois caminhos para seguir, né? Ou você bota no outdoor e sofre, e mostra a tristeza, e fica para baixo, e inflama essa dor, ou você vai por esse outro caminho, aceita, vamos resolver, o que a gente precisa fazer, né? Tira da frente, tira do caminho. E realmente é uma coisa que eu vi e mexe, eu penso quando tem uma situação, se você coloca no outdoor, você inflama mais. Aconteceu uma vez um fato pessoal, de tentar sequestrar a nossa filha. Foi uma coisa assim muito complicada para a gente, o que a gente viveu, né? E, e aí é uma coisa assim que eu senti que eu estava precisando de um tratamento, porque eu morria de medo quando eu chegava, tal, com ela.
da escola, a gente foi escoltado, foi uma coisa assim, bem complicada por uns 15 dias. Mexeu muito demais comigo. E aí, quando eu chegava, buscava ela da escola, chegava do trabalho, eu sentava no sofá, ficava esperando meu marido com ela no colo, mas se batesse a porta da vizinha, eu tremia inteirinha de medo. E aí, alguma coisa, né, veio e falou assim, olha, se você continuar assim, você vai ficar doente. Você tem que procurar uma ajuda, porque talvez sozinha a gente não consegue. Ah, E eu acho sozinho isso é uma bem forma difícil. muito maduro da nossa parte, né? A gente achar que a gente dá conta de tudo. E às vezes a gente não dá conta de tudo. A gente não é a super mãe, a super mulher, a super amiga, a super empresária, a super faxineira, a super filha. A gente não é isso, né? E quando a gente precisa de ajuda, eu acho que é maduro a gente chegar e falar: puxa, eu estou precisando. Talvez você não precisa correr para um psicólogo, mas às vezes passa a mão no telefone de uma pessoa que você conhece, que você confia, que você sabe que dali não vai sair para, né, o WhatsApp do grupo da família e contar e falar, porque parece que você libera, né? A pessoa pode não resolver nada, mas você parece que divide o fardo, né? Aquela mochilinha pesada, você solta alguns bloquinhos no ar ali, né? E aí eu falei assim, não, eu não comprei uma casa para ficar triste, para ficar com medo, para ficar. Eu comprei para poder ir no quintal, fazer um churrasco, lavar o carro, molhar as plantas. E eu morria de medo. Eu falei, não. Eu falei, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser comprar um cachorro, porque eu vou ter que ir para o quintal para cuidar do cachorro. E vou procurar uma terapia, que foi, graças a Deus, relativamente bem tranquilo para resolver. E, e é realmente uma coisa muito interessante esse negócio de pensamento, de energia. Nós estamos o tempo todo sendo testados a nos fortalecer com cada situação. E o que eu achei também interessante é que, do mesmo jeito que aqui, é lá, né? Quantas pessoas ignoram a morte, quantas pessoas desconhecem e sofrem tanto, né? E talvez a gente também, se tivesse desencarnado tão jovem, com duas crianças pequenas, a gente talvez tivesse com essa sensação de querer proteger, mas não protegendo, e fazendo um mal que nem queria ser, né, obsessora da outra, mas você não ia aceitar ver alguma coisa assim. Então, isso é tão interessante, né? A gente não pode julgar mesmo, né? Porque a gente poderia estar fazendo exatamente o mesmo se a gente não desconhecesse, né? É um sentimento que a gente realmente não conhece. A gente está aprendendo o tempo todo, né? Todos os segundos a gente está aprendendo na vida dos outros, com as coisas que acontecem ao nosso redor, né? E é tão bom que a gente tenha uma aula intensiva da nossa vida e com os próximos de nós, né? Porque a gente acaba tendo uma proximidade com a mãe, com o filho, e se envolvendo também com o que eles estão passando e vivendo. Mas eu acho assim que eu acho que é muito difícil não, a gente buscar sempre essa sensatez, não é que é impossível, não é impossível, mas é uma coisa que a gente tem que se policiar em buscar sempre esse equilíbrio, porque às vezes realmente a situação exige uma baixa e a gente tem que ver para onde a gente vai se agarrar para poder voltar a subir de novo nesse mudo, né? É isso. Rosilene, obrigado por ter compartilhado com a gente, obrigado por trazer essas suas experiências. Todas as experiências são importantes. O que você trouxe é uma experiência que nos lembra as experiências que foram compartilhadas no próprio livro, né? São experiências até que em alguns pontos até similares, né? E isso é importante. Uma coisa que você ressaltou, que eu sempre gosto de ressaltar, né? Ninguém faz nada sozinho. Ninguém faz nada sozinho. Ninguém. Ninguém. Então, nesses momentos a gente tem que lembrar que a gente tem pessoas que a gente ama, tem pessoas que nos amam, tem pessoas que estão aí à nossa volta, até mesmo profissionais que podem nos auxiliar, que podem nos ajudar quando a gente está passando por momentos de aflição, quando a gente está passando por momentos que a gente precisa de uma conversa, de um ombro amigo, né?
essa conversa, esse ombro amigo, é que são aquela verdadeira construção que nós fazemos no nosso íntimo e que vão ser aqueles nossos, vamos dizer assim, que vão dar os nossos testemunhos quando nós chegarmos na pátria espiritual. Serão os nossos amigos que estenderão ali os braços para nos receber em gratidão a tudo que a gente fez e tudo que a gente possa fazer uns pelos outros. Muito obrigado por ter compartilhado. Gilberto, por favor. Oi, Edu, boa noite a todos. Boa noite. Pegando o gancho aí das nossas irmãs aí que relataram aí, eu também recentemente passei por um problema muito sério, né? E o meu relato é dizer exatamente o que a doutrina me trouxe com tudo isso. Porque há 21 anos atrás eu perdi meu pai. Meu pai era um cara muito forte, batalhador, trabalhador, e faleceu novo, 53 anos. E aquilo me deixou revoltado, porque eu não tinha estudo da doutrina, eu era católico, e não conseguia encontrar na religião algo que justificasse aquilo. Uma pessoa tão boa, com 53 anos, um cara batalhador, um cara que, enfim, só deixou bons exemplos, né? E eu não conseguia encontrar aquilo. Eu não tenho vergonha de falar que eu briguei com Deus, porque eu briguei mesmo naquele momento que meu pai foi embora, eu briguei com Deus. Fiquei muito tempo brigado, é uma coisa que eu não consegui entender. E aí, assim, a gente vê que a vida vai caminhando e uma hora você consegue entender as coisas, né? E aí veio para mim a doutrina, assim, minha esposa já era espírita, mas eu nunca pratiquei, nunca tive interesse, nunca... E aí, de repente, surgiu aquela curiosidade, aquela vontade de aprender, aquela coisa que estava, sabe, aflorou, e aí eu comecei a estudar. E eu que não gostava sempre gostei de exatos, porque não gostava de ler, quando eu comecei a ler os livros, eu comecei a devorar, porque era tanto conhecimento e eu queria aprender, e aquilo foi me consumindo e foi me melhorando. E recentemente, alguns já sabem, eu operei um câncer no intestino, o mesmo câncer que meu pai faleceu com 53 anos e eu hoje também com 53 anos. Então me passou um filme na cabeça, daquele momento onde o médico me falando que eu estava com câncer e tal, não sei o quê. Mas eu estava tão preparado, eu não sei, o que eu posso explicar, assim, eu acho que eu estava tão preparado, ou sei lá se não caiu a ficha, mas eu fiquei tão tranquilo que eu tinha que tranquilizar as pessoas que estavam comigo quando receberam a notícia junto comigo. Eu falei, calma, pessoal, calma, o que tiver que ser, vai ser, não tem... Calma, assim, eu estava muito tranquilo, fiquei muito tranquilo. E conversei com Deus, falei, olha... Não é porque eu estou tranquilo que eu quero ir embora, não. Nenhum de nós. Quero ficar. Mas se chegou minha hora, eu vou entender também. Mas eu fiquei muito tranquilo. No mesmo dia que eu descobri, foi o dia que eu já operei, foi muito rápido. Eu entrei nos grupos que eu tinha no WhatsApp, falei para todo mundo vibrar, falei, pessoal, vai, porque eu acredito muito nisso. Com certeza. Então, vimos isso hoje, né, Gilberto? Exatamente. E aí eu comecei a pedir para todo mundo vibrar e começou gente querer me ligar, querer falar comigo. Eu falei, pessoal, estou entrando na sala de cirurgia agora, então só vibrem aí. E graças a Deus eu fui para a sala de cirurgia. Quando acordei, fiquei olhando, falei, será que eu estou do lado de cá, lado de lá? Não sabia ao certo onde eu estava, porque eu estava no hospital, mas eu não conhecia ninguém, né? Mas aí eu vi minha comadre, que ela é médica e acompanhou a minha cirurgia, e aí eu vi e falei, opa, tô do lado de cá. Então, de lá para cá, foi uma recuperação incrível, graças a Deus não teve metástase, foi uma recuperação assim, muito boa, com 21 dias já estava voltando ao trabalho. Lógico, tenho coisas ainda para serem feitas, mas assim, diante daquilo que eu já passei, eu acho que acredito muito que já tenha curado, né? Mas é o que eu falo, o que me fortaleceu realmente para enfrentar isso foi a doutrina, foi reconhecer um pouco de como a vida é, né? De como as coisas são.
E isso me fortaleceu de uma tal forma que eu, às vezes, eu fico parando, eu olho assim, falando, cara, como é que eu consegui ter tanta força para superar isso, né? Porque o que eu vejo nas pessoas, às vezes, recebem uma notícia, né? A Márcia mesmo acabou de relatar aí, ela recebeu uma notícia, enquanto essa notícia não mudou aí, a cabeça dela já estava a mil. Então, assim, tem pessoas que antes da doença matar a pessoa, ela já morre pela notícia. Então, achei muito importante relatar isso, porque eu queria mostrar o quanto a doutrina, para mim, pelo menos para mim, mudou a maneira que eu penso, a forma a minha conduta, enfim. Eu sei que a gente tem muito ainda para aprender, porque e aprender não, né? Aplicar, porque aprender a gente aprende. O problema não é aprender, o problema é aplicar aquilo no dia a dia, né? Então, saber não é a mesma coisa que executar. Então, é isso que eu queria relatar para vocês. E é o que eu passei. Gilberto, muito, muito obrigado por compartilhar. Sabe, tudo aqui é muito importante, porque a gente vai construindo as experiências de cada um, elas vão trazendo para nós um cabedal de conhecimento importantíssimo, né? A doutrina espírita realmente é uma doutrina libertadora, é a característica da doutrina espírita ser uma doutrina libertadora, né? A gente tem essa qualidade da doutrina muito clara, porque qualidade não é o mote, né, da doutrina, né, essa característica libertadora, porque se a gente for analisar, a gente começar indo lá do Velho Testamento, né, o Velho Testamento trazido por Moisés trazia as leis, né, as leis de Deus, né, e Jesus, ele não veio destruir a lei, como ele mesmo disse, eu não vim destruir as leis, a lei, mas dar-lhe o seu real significado, o seu real entendimento, né? Então, enquanto Moisés mostrava ali um Deus que tinha leis, um Deus que de certa maneira punia, que tinha leis, que tinha uma rede de normas e de leis que deveriam ser seguidas, Jesus veio mostrar para nós que esse mesmo Deus era um Deus bom, era um Deus que amava seus filhos, era um Deus que tinha um amor que nós não temos condições nem sequer de mensurar esse amor pelos seus filhos, e veio nos mostrar, principalmente, isso que ele veio patentear, Jesus, é que a vida não terminava no túmulo, que a vida prosseguia. Então, ele, além de vir trazer e demonstrar e exemplificar que Deus nos ama profundamente, que nós não temos a menor ideia do tamanho desse amor que Deus tem por nós, que a vida continua, que a vida não termina no túmulo. Ele passou por isso. Ele foi crucificado, foi morto e sepultado, e ao terceiro dia ele ressuscita, entre aspas, ele se mostra ali patente e fica com os seus discípulos por 40 dias, né? Que está narrado em Atos dos Apóstolos, escrito por Lucas. Ou seja, ele vem claramente demonstrar, patentear que a vida não termina no túmulo. Porém, Jesus, ele mostra que a vida não termina no túmulo, mas ele, por um acaso, em algum momento, nos fala como é a vida do outro lado. Ele falou que na casa do meu pai há muitas moradas, mas ele falou como são essas moradas? Ele falou para nós como é a vida no mundo espiritual, como nós vivemos no mundo espiritual? Isso ele não nos falou. Ele chegou e nos disse: tenho muito a vos dizer, mas vocês não têm condição de compreender agora. Mas eu rogarei ao Pai, e ele vos enviará o Paracleto, o Consolador. E o Paracleto vos fará relembrar tudo o que eu já vos disse, e vos fará compreender aquilo que, nesse momento, vocês não têm condições de entender. Se para aquele povo, há 2000 anos atrás, falar para eles que a vida continuava e que não terminava no túmulo, e que a vida continuava já era complicado, imagina se ele fosse querer explicar para aquelas pessoas que malemar sabiam plantar as coisas, cuidar de cabra, cuidar de ovelha, como é que é nosso lar, como é que é o lugar onde fica Gregório lá, as trevas, o abismo. Você acha que iriam ter condição de compreender isso? Não. No momento oportuno, o Consolador veio. O Consolador veio trazer o quê? Estas informações maravilhosas que
nos liberta. A doutrina espírita ela é libertadora. Por isso o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos, é o segundo maior capítulo do Evangelho. Por quê? Ele nos mostra a verdadeira justiça de Deus e como ela funciona. As causas anteriores, as causas atuais e as escolhas. Nos mostrando que nós estamos num planeta de provas e expiações, em que há muito mais provas do que expiações. Lembre-se do que está escrito lá no próprio capítulo 5, né? Toda expiação é uma prova, mas nem toda prova é uma expiação. Se toda expiação é uma prova, o que tem aqui? As provas. E nem toda prova é uma expiação. Por que tem essa afirmação? Porque tem escolhas, né? Senão não tinha como ter escolha, né? Então nem toda prova é uma expiação. Então o que se tem mais aqui nesse orbe é provas. Por isso que os espíritos falam para a gente que quando a gente encarna, que é o que essa mulher pediu no final, esse espírito que estava ali, uma mulher pede no final a possibilidade de encarnar, a gente vem, eles falam assim, quando você encarna, você vai para uma temporada de provas. Aqui é uma temporada de provas. A gente espia quando a gente se revolta contra Deus e quando a gente, em algum momento, fica ali, por que fez isso comigo, tal? Mas Deus, ele é misericordioso. Gilberto lembrou muito bem isso. Ele é misericordioso. Ele espera o momento oportuno. E no momento oportuno, ele te abre as portas e fala, filho, agora dá para a gente conversar, agora dá para a gente se entender. E a gente vai se entender, você vai me conhecer e você vai ver que eu te amo profundamente. E que você não perdeu contato com ninguém. Você pode não estar vendo ele nesse momento, mas ele está aí do teu lado, ele está junto de você e ele está te esperando. E no dia que você chegar, a festa, é a mesma festa quando a gente chega na maternidade, que nasce uma criança, que a gente faz aquela festa. Gente, é a mesma festa. É a mesma festa. Essas pessoas estão nos esperando e estão ali prontas para nos abraçar e para dizer, que bom, retornamos, vamos juntos recomeçar? Vamos trocar de posição? Agora você vai ser filho e eu vou ser pai? Vamos trocar? Vamos aprender uns com os outros? Isso deve ser algo muito legal. Eu espero um dia viver isso de novo, quem sabe guardar isso, porque isso é muito legal. Gilberto, obrigado por compartilhar com a gente, tá, Gilberto? Foi muito legal, porque é um momento oportuno. Sabe? Esse momento oportuno, ele acontece, e quando ele acontece, é o que você narrou. É algo que, puxa vida, traz força, traz consciência. As coisas não terminaram, e elas estão claras. E estando claras e conhecidas, como é bom, é muito legal isso. Muito bom. Obrigado por ter compartilhado com a gente. Gente, alguém tem mais alguma coisa que gostaria de colocar para a gente? Senão, a gente parte para o encerramento. Semana que vem, a gente começa o capítulo 18. Estamos chegando no finalzinho do livro. O finalzinho do livro vai cada vez ficando melhor. Tá ficando, agora, cada vez fica mais, vai ficando mais eletrizante, né? Agora, realmente, o próximo livro é essa oração. Nós vamos ter a presença ali da nossa irmã Margarida, a Matilde, né? Nossa, vai ser algo muito legal mesmo. Bom, quem pode fazer para nós o encerramento, então, por favor? Na semana que vem a gente retoma. No 18.